Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal tocando o sininho. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Recados dados, vamos para a primeira história de hoje. E esta vem do grupo Mundo Sombrio e foi postado por Adriana de Paula. Nome do relato foi Real. Sinto muito orgulho de ter vivido a minha infância numa época em que a tecnologia ainda engatinhava em passos lentos. As nossas diversões eram saudáveis brincadeiras herdadas de nossos pais e avós. Brincávamos com os nossos primos e amigos na rua, em frente de casa. De esconde-esconde, rela-rela, passa-anel, queimada, entre outras coisas, outras brincadeiras. Somente quem viveu este passado é conhecedor e sabe o quanto isso era maravilhoso. Nossos pais, bem de tardezinha até a noite, reuniam-se com parentes e proseavam. A TV em preto e branco existia e ninguém da família tinha, pois era um acessório de luxo só para os ricos. Então, se reunir e prosear era praxe para eles toda semana. E o que eu mais gostava era ouvir casos de assombrações que eles contavam diante da fraca luz amarelada. Ouvia atentamente, quase sem piscar, e qualquer barulho no quintal escuro era motivo para levar aquele susto. Depois, na hora de dormir, acreditem, às 19 horas tínhamos que ir nos deitar. Que desespero! Enfim, minha avó materna morava com a gente. Éramos em 4 irmãos e, como não poderia deixar de ser, o netinho preferido da avó era o primogênito, eu. Eu amava muito a minha querida avó e muitos anos então se passaram. Na minha adolescência, a querida avó veio a falecer. Foi triste, mas a vida continuava. Mudamos de cidade e nossa casa nova tinha uma edícula no fundo, de apenas um cômodo. Eu, meu pequeno irmão, adeptos ao sobrenatural. Como a gente gostava! Resolvemos então decorar a parede do recinto com cruzes, pôsteres de caveiras e etc. e fomos dormir lá. Haviam 2 camas com colchões encostadas na parede, lado a lado. Uma delas foi da minha avó e foi o meu irmão quem dormiu nela. Acordei altas horas da noite com arrepios fora do comum, como se todos os meus pelos ficassem eretos e petrificados, até o couro cabeludo. Credo, que sensação horrível! Logo em seguida ouvi claramente a voz da minha avó, vindo da cama do meu irmão, chamando-me do jeito característico dela, dizer os 2 primeiros nomes meus.
Chamou-me 2 vezes e depois cessou. Meu Deus, não respondi. Digo a vocês que, apesar de reconhecer a voz da minha avó, eu senti muito medo. Que me perdoe a minha avó, pois foi algo inusitado e sobrenatural. Uma experiência que eu, muito jovem, nunca havia presenciado. Hoje continuo acreditando e mais consciente para encarar as coisas desse nível sem medo. Posso afirmar que existe algo além e o acontecido não foi um sonho, foi real. Por Edgar Evans, fonte Contos de Terror. Realmente é bem assustador. E essas coisas acontecem, meus aterrorizados, né? Por mais que muitas pessoas não aceitem, não acreditem, o sobrenatural existe. E uma hora ou outra pode vir a fazer parte de sua vida. Bem, vamos para o próximo relato de hoje. Na verdade, não é um relato. Trata-se de um conto que foi escrito no ano de 1832 a 1920. É um conto clássico de horror, intitulado Uma Batalha com Lobos, e foi postado por Amanda Rodrigues. Vamos lá? Depois de comerem e conversarem por algum tempo, Alcon e seu companheiro deitaram-se para descansar. Malchus se ofereceu para manter o primeiro turno da vigilância por algum tempo, e ele permaneceu sentado, em silêncio. Às vezes lançava a lenha tirada do estoque que eles haviam formado ao fogo e subitamente mudou de atitude. Assuntou e se ergueu. Ouviu repetidas vezes os uivos dos lobos ecoando na floresta. Então ele escutou um longo uivo, profundo e contínuo. Ouviu por 1 minuto ou 2 e então acordou os seus companheiros. Há uma grande matilha de lobos se aproximando, disse ele. Pela direção do som, julgo que eles estão caçando nos rastros de nossos passos, seguindo a nossa rota, e me parece que estão subindo a encosta oposta. Sim, e pelo barulho que fazem, a alcateia deve ser bem grande. Alcon concordou. Alimentem o fogo e se preparem para apanhar mais lenha o mais rápido possível. Essas feras em grandes alcateias são inimigos poderosos. Os 3 homens começaram a trabalhar, cortando e partindo vigorosamente com suas espadas pequenos galhos de árvores. Façam 4 fogueiras, disse Alcon, empilhando as lenhas no centro. Dificilmente os lobos ousarão passar por elas. A matilha naquele momento descia a encosta, mantendo um coro de uivos curtos que provocavam um inquietante arrepio em Malchus. Quando os lobos se aproximaram, os uivos cessaram repentinamente. Eles estão nos vendo, disse Alcon. Fiquem atentos a eles, mas não desperdicem as flechas. Precisamos de todas elas antes do amanhecer. Permanecendo absolutamente quietos, os amigos podiam ouvir o rastejar dos lobos sobre as folhas caídas. Mas a lua já havia baixado
e eles não conseguiam distinguir-lhes as figuras. Parece-me, sussurrou Malchus, que vejo manchas de fogo brilhando nos arbustos. É o reflexo do fogo nos olhos dos lobos, respondeu Alcon. Veja, eles estão ao nosso redor. Deve haver dezenas deles. Por algum tempo, os lobos não se acercaram. Então, encorajados pelo silêncio do pequeno e imóvel grupo recolhido ao centro das fogueiras, 2 ou 3 formas cinzentas apareceram no circo de luz. 3 arcos vibraram. 2 lobos caíram e um terceiro, soltando um uivo de dor, fugiu na escuridão. Seguiu-se um som de uivos e rosnados, depois um ganido de dor, uma luta feroz e um rosnado prolongado. O que eles estão fazendo? Malchus perguntou, estremecendo. Creio que eles estão comendo o lobo ferido, respondeu Alcon. Ouvi dizer que este é o costume desses brutos selvagens. Veja, as carcaças dos outros já desapareceram. Por mais rápidas que tenham sido aquelas quedas, alguns lobos se esgueiraram e arrastaram os outros 2 corpos. Aquele incidente evidenciara de quão extrema era a fome dos lobos e quão silenciosos eram seus movimentos. Redobrou a vigilância dos caçadores. Malchus jogou um punhado de lenha em cada uma das fogueiras. Devemos ter cuidado com a lenha, disse Alcon. Seria bom que tivéssemos pensado nisso antes de nos deitarmos. Se tivéssemos juntado lenha o suficiente para as nossas fogueiras, estaríamos seguros. Mas duvido muito que o nosso suprimento dure até o amanhecer. À medida que transcorriam as horas, as atitudes dos lobos tornavam-se cada vez mais ameaçadoras. Eles já se achegavam às fogueiras. A cada vez que se aproximavam, braçadas de lenha eram arremessadas às fogueiras. À medida que as chamas saltavam com intensidade, os animais recuavam e a alcateia perdia vários de seus integrantes, que caíam vitimados pelas flechas atiradas pelo pequeno grupo. Mas a pilha de madeira agora rapidamente se exauria. E, salvo quando os lobos avançavam, era preciso deixar o fogo queimar por si mesmo. Devem faltar ainda 4 horas para o amanhecer, disse Alcon, enquanto jogava o último pedaço de lenha. Olhem em volta enquanto o fogo arde e vejam se conseguem distinguir alguma árvore que possa ser escalada. Seria melhor que tivéssemos nos aproximados das árvores desde o início, em vez de confiarmos em nossa fogueira. Infelizmente, os homens haviam escolhido uma área um tanto aberta para o acampamento, pois o mato crescia denso entre as árvores. Eis ali uma árvore, disse Malchus, apontando, e ela tem um galho a menos de 2 metros do chão. Basta que escalemos e estaremos seguros. Muito bem, concordou Alcon. Tentaremos saltar a árvore imediatamente, antes que o fogo se apague. Coloquem as espadas nas bainhas,
Conservem os arcos nos ombros e mantenham os archotes acesos. As tochas serão nossas melhores armas, superiores a espadas ou a lanças. Agora todos prontos. Agora! Agitando as tochas acesas sobre suas cabeças, os 3 cartagineses correram em direção à árvore. Os lobos pareciam conscientes de que suas presas tentavam escapar. Com um uivo feroz, saltaram de sobre os arbustos e correram para enfrentá-los. Indiferente às tochas em chamas, lançaram-se sobre os homens. Malchus mal sabia o que acontecera na luta breve e feroz. Um lobo saltou sobre o seu escudo e quase o derrubou, mas dentes afiados perfuraram-lhe o corpo. O soldado arremessou um dos lobos para longe de si, ao mesmo tempo em que lançou a tocha em cheio na cara de outro. Um terceiro lobo saltou sobre seu ombro e o homem sentiu aquele hálito quente em seu rosto. Tendo lançado o archote, o soldado enfiou profundamente a sua adaga no flanco do lobo. Depois arremessou o pesado escudo na massa de lobos à sua frente e então saltou para eles. Agarrando o galho, pulou para a árvore e lá o mesmo se susteve com as pernas dobradas, enquanto um grupo de lobos saltavam em sua direção com as goelas abertas. Malchus deixou escapar um grito de terror. Seus 2 companheiros jaziam no chão e apenas uma massa confusa de corpos em luta mostrava onde eles haviam caído. Por um instante ele hesitou, considerando se deveria pular e resgatá-los, mas olhando para baixo sentiu que seria arrancado dali muito antes de chegar ao local onde os outros soldados haviam caído. Movendo-se ao longo do galho até alcançar o tronco, ele se ergueu e disparou as suas flechas vingativamente no meio das massas de lobos em luta, até que lhe restassem apenas 3 ou 4 flechas. Flechas essas que ele reservou como um último recurso. Agora nada havia a fazer. Sentado sobre o galho, chorou pelo destino dos companheiros. Depois viu que tudo estava quieto. O feroz bando havia devorado não apenas os soldados, mas seus próprios companheiros caídos. Agora os lobos sentavam em círculo, expondo as línguas vermelhas, com os olhos fixos no sobrevivente. À medida em que o fogo gradualmente se extinguia, suas formas desapareciam. Malchus, todavia, podia ouvir a rápida respiração deles e sabia que os lobos ainda mantinham a guarda. Malchus subiu na árvore até chegar a uma bifurcação, onde poderia sentar-se à vontade, e ali aguardou pelo advento da manhã. Esperava ele que a alvorada dispersasse os seus inimigos, mas quando assomou a luz cinzenta que precede o amanhecer, o soldado percebeu que a alcateia mantinha firme a vigília, e nem mesmo quando irrompeu a aurora, clareando o dia, os lobos exibiram qualquer sinal de movimento.
Quando percebeu que os lobos não tinham a intenção de abandonar a posição, Malchus começou a considerar seriamente o que seria o melhor a fazer. Pelo que ele sabia, poderia estar a milhas de distância do acampamento e seus amigos não teriam meios de saber onde ele se encontrava naquele momento. Sem dúvida, a guarnição enviaria soldados em busca do grupo perdido, mas naquele deserto de floresta e montanha, as chances do mesmo ser encontrado eram mínimas. Ainda assim, parecia-lhe que aquela era a única possibilidade dele ser resgatado. Ali, as árvores cresciam muito próximas uma das outras e ele poderia facilmente passar de uma para a outra, percorrendo assim alguma distância. Todavia, os lobos lhe observavam e eles podiam ver tão bem, tanto de dia quanto à noite. Não se via vantagem em sair de onde ele estava. O dia transcorria lentamente. A maior parte dos lobos havia partido, mas alguns mantiveram constantes os seus postos, ali sob a árvore. Malchus sabia que os outros lobos estavam deitados sob os arbustos, não muito longe, pois era possível ouvir-lhes os frequentes rosnados, e às vezes erguia-se uma cabeça cinzenta e um par de olhos ansiosos voltavam-se avidamente para ele. De vez em quando, Malchus, sem fôlego, afiava os ouvidos na esperança de ouvir os gritos distantes de seus camaradas. Todavia, tudo permanecia quieto na floresta e ele tinha a certeza de que os lobos ouviriam antes dele qualquer um que se aproximasse dali. Uma ou duas vezes, de fato, supôs que os lobos, atentos com suas orelhas em ristes, estariam a ouvir os sons inaudíveis aos humanos, mas o alarme, se é que o foi, logo passou. Talvez os lobos ouvissem apenas os passos distantes de algum cervo passando pela floresta. A noite voltou com as suas horas longas e tristonhas. Malchus se amarrou à árvore com o seu cinto para evitar uma possível queda. Conseguiu, assim, algumas horas de sono, inquieto, acordando sempre sobressaltado, coberto pelo suor frio. Cria-se o medo, acreditando estar caindo nas mandíbulas famintas que se abriam lá embaixo. Pela manhã, um desejo feroz de matar alguns de seus inimigos o dominou, e ele desceu para um galho mais baixo. Os lobos, vendo sua pressa tão próxima, aglomeraram-se sob o galho e se esforçaram para pular sobre o homem, deitando-se no galho e trançando firmemente as pernas para obter o necessário apoio. Malchus enfiou a espada quase até o cabo entre as mandíbulas, que estalaram ferozmente quando o lobo saltou a poucos centímetros do galho. Vários morreram e o restante, advertido, recuou a uma curta distância. De repente, uma ideia ocorreu a Malchus. Ele retirou o seu cinto e com ele fez um laço. Esperou até que os lobos se reunissem e criassem coragem para atacar novamente.
E não demorou muito. Enfurecidos pela fome, aguçada pelas presas já devoradas, os lobos outra vez se aproximaram e começaram a saltar contra o galho. Malchus jogou o laço no pescoço de um deles e com um esforço puxou-o para o galho e o matou com a sua adaga. Depois moveu-o ao longo do galho e o pendurou no outro, a cerca de 3 metros do chão, abrindo com sua adaga o peito e o ventre do animal. Feito isso, retornou para o seu lugar de origem. 6 lobos, um após o outro, foram içados e despachados, e como Malchus esperava, o cheiro de sangue tornou o bando ainda mais selvagem do que nunca. Os lobos se reuniram aos pés da árvore e continuaram a pular em direção ao tronco, fazendo esforços inúteis na obtenção daquele suprimento de comida que pendia tentadoramente a uma distância muito curta, mas além do seu alcance. Passou-se o dia, mas sem sinais de resgate. Quando escureceu, Malchus desceu novamente ao galho mais baixo e disparou as suas 3 flechas restantes aos lobos que se reuniam embaixo dele. Altos uivos se seguiram a cada disparo. Seguia-se um som, uma luta desesperada. Malchus deixou cair os 6 lobos dependurados e depois, silenciosamente, o mais silenciosamente possível, abriu caminho ao longo do galho, de uma árvore até a outra árvore adjacente. Passou dessa a outra e sucessivamente foi fazendo, até que alcançou uma distância razoável do lugar onde os lobos lutavam e rosnavam sobre os restos mortais de seus companheiros, muito absortos em seu trabalho para voltar a qualquer pensamento ao homem em fuga. Silenciosamente, Malchus desceu ao chão e fugiu correndo ao máximo de sua velocidade. Demoraria, ele tinha certeza, algum tempo até que os lobos terminassem o seu banquete. E mesmo que descobrissem que ele não estava mais na árvore, provavelmente levaria algum tempo até que pudessem sentir o seu cheiro, especialmente porque, tendo acabado o banquete de sangue, aqueles olfatos estariam entorpecidos. Por várias vezes, o soldado parava para escutar, temeroso de ouvir os uivos distantes, sinal de que o bando estaria novamente em seu encalço. Mas tudo permanecia quieto, exceto pelos gritos e sonidos habituais que tem na floresta. 2 horas depois, vislumbrou um brilho distante de luz e logo alcançou o acampamento de seus companheiros. Realmente é uma história macabra. Ele teve que usar a inteligência para sair com vida da situação em que ele se encontrava. Realmente eu gostei dessa história de superação. E vocês, meus aterrorizados, o que acharam? Deixem as suas opiniões nos comentários desse vídeo. Lembrando de sempre comentar com respeito.
Peço aí para você que não é inscrito e caiu de paraquedas e gostou do meu trabalho, que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e, importante também, não saia desse vídeo, nenhum de vocês, sem deixar o gostei, que isso ajuda muito o canal. Também peço a vocês que vão lá no sininho das notificações e ative a opção todas para continuar a receber o conteúdo do canal dessa que vos fala. Todas essas ações, curtir, compartilhar, né? Deixar o seu comentário, ajuda e muito o canal. E, consequentemente, me ajuda também. Mas se você quiser ajudar o canal da Angel, dando um incentivo, uma ajudinha, monetariamente falando, você pode fazer isso comprando um superchat, um super stickers durante a estreia, e quando termina o vídeo pode ir ali onde está escrito valeu, que tem várias figurinhas, acho que começa com R$2, pode ajudar também ali no valeu. E também tem a opção do Pix, a chave do mesmo estará anexada na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Então, meus amores, eu estou explicando sobre o valeu porque várias pessoas me perguntam como é que faz o valeu, e aí eu resolvi explicar nesse vídeo. Bem, lembrando que toda ajuda é muito bem-vinda e eu já deixo aqui a minha mais sincera gratidão. Se você tem um relato, conta uma história que queira compartilhar conosco, manda para o e-mail do canal, que é luzsonjavermelha@gmail.com, e estará anexada na descrição do vídeo. Se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos no seu relato, escreva isso no relato e eu garanto o seu anonimato. Se você quer ter o seu relato transformado em conto, me dê autorização por escrito, que para mim será uma honra fazê-lo. E se você quer que eu conte a sua história, seu caso, sua experiência com o sobrenatural, te dando os créditos e divulgando o seu trabalho, para mim também será uma honra, que você escolhe como quer ter os seus trabalhos narrados por mim. Amores, além do e-mail do canal, na descrição do vídeo tem muita coisa legal, vale a pena explorar. Peço para vocês também dar uma maratonada lá nas playlists do canal, que está recheado de coisa, ó, da pontinha da orelha. Você vai gostar, isso eu tenho certeza. Você pode também prestigiar os outros canais da Angel e seguir-me nas outras redes sociais. Como eu sempre digo, é uma honra ter vocês sempre comigo. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, página, vlogs, todas as redes sociais que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a vocês, meus inscritos, meus aterrorizados. Obrigado por vocês existirem, estarem sempre comigo, fazendo parte da minha vida. Meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!